Fala, galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, hoje com um convidado, muito especial, e é o Caio da Mais Top Estética, a maior rede de estética das Américas, com mais de 400 unidades, 402 para ser bem específico. Caio, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Valeu, cara, obrigado aí pelo convite, espero que a gente possa contribuir com o conteúdo, com a história pro pessoal aí, para inspirar as pessoas e ajudar outros empreendedores a prosperar também. Caio veio passar umas férias aqui em Avaré, peguei ele de calça curta, tem que aproveitar, né, meu? Caio, muito feliz de você ter vindo contar um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho desses big numbers aí da rede, né, da franquia Mais Top, pra galera que não conhece. Tá. Hoje a Mais Top, ela tem 482 franquias vendidas no Brasil. São mais de 2.400 colaboradores, mais de 2.400 vagas ocupadas no momento, né? A gente tem aí mais ou menos 1.100 funcionários no Brasil todo, em todos os estados do Brasil, 100%. Temos também uma unidade na Angola, recentemente, está sendo inaugurada no próximo mês agora. Caramba! Temos também uma empresa nos Estados Unidos, reabrindo agora, uma empresa nos Estados Unidos. Temos uma indústria do grupo também, temos três empresas de tecnologia. Caramba! Temos 8 clínicas próprias, né? E tudo isso é um conglomerado de um trabalho que a gente desenvolveu nos últimos 5 anos, Bruno. Você já me conhece, já tem um tempo que a gente é amigo, né, cara? Bastante tempo. Muito. E desde a época que eu era garçom, né, cara? Então, você me viu passar por toda essa transição, todo esse momento que eu vivi nos últimos 10 anos. Mas hoje a Mais Top fatura algumas dezenas de milhões por ano, não posso falar quanto. Os concorrentes estão aí, um abraço a todos. Tudo de bom para vocês, tá? Mas algumas dezenas de milhões por ano. Temos um back office, né, bem grande lá em Cruzeiro. Cruzeiro é a nossa sede hoje, nós temos em torno de 80 funcionários, chegando a 80 funcionários agora no próximo mês. E a gente deve contratar no próximo ano diretamente no nosso escritório mais 100 pessoas e na rede toda mais 1.100 pessoas. É o que a gente espera no próximo ano. Nesse ano nós abrimos 157 clínicas no Brasil, foram abertas uma clínica a cada 60 horas na média, corrida. Caramba! Né? Foram vendidas mais de uma clínica por dia corrido, desculpa. E a gente tá na saga aí da expansão, do crescimento e de muito trabalho, né, cara? Desenvolvendo muita coisa. Caramba, tipo, esse lance ser a maior das Américas é uma coisa que surpreende, né, cara? Porque é número atrás de números, assim, que vocês vão quebrando, assim, e só galgando e crescendo, que impressiona. Esse lance das empresas, dentro da empresa, impressiona também. Como é que é isso? Como é que você administra isso, cara? É muita gente, cara. Cara, quando a gente vai crescendo, você começa a enxergar uma série de oportunidades mercadológicas mesmo, né? Que o mercado não está atendendo, porque você precisa de boas empresas como parceiros e tal, e você não encontra. Aí você fala, cara, já que eu não estou encontrando, eu vou abrir uma para atender o mercado, né? Então é um exemplo, eu abri uma empresa uma fintech, de um meio de pagamento online, porque ninguém podia me atender. Então eu contratei 8 programadores e mandei desenvolver o meu sistema. Então, e comecei a oferecer isso no Brasil. Aí, em paralelo, eu precisava de um sistema de gestão de franqueadores bom, né? E eu procurava e não achava aquilo que me supria. Achava uma série de sistemas que tinham muitas ferramentas, mas nada que fosse usual para o nosso modelo de negócio ou para modelos de clínicas. O que a gente fez? Pegou os 8 programadores, faz um sistema de gestão, desenvolveu um sistema de gestão e a gente começa a vender agora a nível Brasil no próximo mês. E a rede nossa já usa, nós somos os nossos primeiros clientes. Caramba! Né? No meio de pagamento, né? A mesma coisa. Sim, nós precisávamos de um banco que nos atendesse financiando tecnologia, capital de giro, financiando uma série de coisas regionalmente dentro das nossas clínicas que nenhum banco nos atendia, porque os produtos financeiros de banco para a franquia são muito ruins, né? Vindo de quem trabalhou no banco. Eu trabalhei no banco, você sabe que eu era bancário. O que eu fiz? Abri um mini banco para atender a própria rede. Caramba. Então, com isso a gente vai formando um time, como eu disse, está chegando em 80 funcionários próprios, diretos agora, e mais fora os terceirizados, os parceiros, né? E a gente vai desenvolvendo isso e o time vai crescendo, mas tudo isso administrando todas essas empresas que vão gerando receita ao longo do tempo. É lógico, não é um planejamento de curto prazo,
né? Não criei várias empresas para dar lucro no terceiro mês, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto. Eu criei uma empresa para ficar sólida e consolidada no Brasil nos próximos 20, 30 anos. Então eu tenho um planejamento muito claro até 2032. Então até 2032 meu plano está traçado. Eu tenho que executar mês a mês tudo que eu planejei até 2032. Então com isso a gente vai desenvolvendo esse plano e as pessoas vão ajudando a gente a fazer a gestão. E exemplo assim, hoje você tem quantas empresas abertas? 15. 15. E tipo assim, qual que é muita burocracia no Brasil pra você desenrolar isso, cara? Porque, 15, bastante. Tipo assim, na primeira deve ter sido muito trampo pra você, que você não tinha os macetes das coisas, vamos dizer assim, você não tinha a experiência. Como é que é hoje, com 15 empresas abertas? Cara, vai ficando mais fácil, né? Então as coisas vão ficando mais simples ao longo do tempo. Mas assim, às vezes a pessoa fala assim, pô, Caio, eu não sei abrir uma empresa, como é que eu falo? Eu falo, são 2 passos. Simples, são 2 passos. Chamo o contador e o segundo passo eu mando ele abrir. Eu não preciso saber abrir. Quem tem que saber abrir é quem abre, né? Eu vou lá, pago R$1.000, R$2.000, sei lá quanto tá hoje para abrir uma empresa, mas e ele que execute todos os passos na prefeitura, na vigilância, né, nos bombeiros, etc. Então a gente tem que deixar um pouco de se apegar com o como de algumas coisas e buscar quem realmente é pago para fazer, vende que faz isso, contrata ele e resolve o seu problema. Eu não posso estar preocupado, eu não posso me dar o luxo, hoje a minha hora de trabalho é muito cara, né? Então, para você ter uma ideia, hoje a minha hora de trabalho custa R$10.000, então eu não posso ficar gastando a minha hora indo em prefeitura, indo em agência de banco, indo em cartório. Isso quem faz, o meu time tem procuração, meu time tem uma série de coisas que me faz economizar esse tempo. Eu não posso gastar meu tempo no final de semana lavando meu carro, né? Então eu tenho que mandar alguém lavar isso aí, que eu estou trabalhando aqui focado no que realmente importa para o grupo. E outra, cada um é melhor e tem a sua especialidade, né, cara? Não dá pra você ser o melhor em tudo, né? Sim. Não, esquece. Ser o melhor em tudo, conhecer tudo, fazer tudo bem, é impossível. Hoje o que a gente tem que fazer é ter boas pessoas, saber escolher gente, né? Gente competente. Cara, e é difícil, né? Porque você tem mais de 1.000 pessoas que trabalham com você hoje, 1.100, né? Na rede, 1.100. Na rede. E deve ser muito difícil administrar, 15 empresas, mais de 1.000 funcionários. Cara, exemplo assim, como que foi pra você, assim, quando a gente se conheceu, na época você trabalhava, você era garçom, você fazia uns bicos e tal, e você também trabalhava com café, que era o que seu pai, é uma coisa que veio de família, né? E você era caixa num café aqui na cidade, super simples, vamos até dizer assim. E como que foi sair, ser caixa, ganhar um salário, né, básico, um CLT, igual todo mundo, e ter esse plot twist na sua vida, para você ser hoje referência, vamos dizer assim, nacional, né, no meio das franquias, porque você é muito reconhecido já. Sim. Como que foi isso? Foi uma coisa aos poucos ou teve alguma situação assim que te moveu a isso? A pobreza me moveu a isso, a falta, o excesso da falta, né? Só quem já teve menos do que precisava talvez tenha o gás necessário para passar do lado A para o lado B da ponte, digamos assim, cara. Conviver com a falta é um negócio que para quem é incomodado, nem eu sou muito incomodado, é uma coisa que é até revoltante, né? Só que eu usei isso como gás, cara, né? Na minha época eu ganhava... Naquele café eu ganhava R$700 por mês, na média, 680. Trabalhava pra caramba, né, cara? Andava de moto pra cima e pra baixo entregando café, ficava no caixa, servia as pessoas, ia trabalhar na balada da cidade aqui, a extinta Auguri, ficava de barman lá no final do ano por 50 à noite. Aí saía do barman, gastava 20 na padaria tomando um café com o pessoal. Trabalhou a noite inteira por 50 conto, gastava quase a metade pra tomar um café, né? Pra ter o prazer de tomar um café numa padaria. E assim, cara, ganhar pouco, trabalhar tanto tempo. Imagina, você entra às 10 da noite, a gente ia junto na Auguri, né, cara? Você fazia as fotos da Auguri, pô. Você entrava às 10 e pouco da noite, saía às 7 horas da manhã por R$50. Quanto vale a sua hora, né, cara? É engraçado porque quando a gente até fazia alguns bicos juntos, né, de bar. E na época eu consegui começar a fotografar porque eu já tinha, né, esse contato. Mas é uma coisa que pouca gente sabe é que quando eu comecei a fotografar eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava no bar.
Mas eu via que era uma oportunidade, né? Eu tava focado no que eu acreditava que eu realmente era bom, né, cara? Sim. Porque... E eu vi que você teve momentos assim que você foi querendo mais, você foi se capacitando. E eu acho que foi quando você começou a estudar, a gente não tinha esse hábito de leitura e você começou a adquirir isso com o tempo e você teve esse crescimento. Como é que foi isso para você adquirir esse hábito? Foi na faculdade, foi antes? Como é que foi? Não, cara, esse hábito, você vai rir agora porque você sabe, né? Esse hábito de estudar nasceu quando uma ex-namorada terminou comigo porque eu era pobre. Conte-me mais. Não, cara, ela terminou comigo porque eu não tinha porra nenhuma. E falou claramente na minha cara. Falou, cara, você só tem esse carro. Na época era um Gol Bola, né? Você lembra que eu tinha um Gol Bola? Gol Bolinha, né? Special 2001. Meu Deus. Isso era 2011, né? 10 anos de vida tinha o carro. Nem era tão velho assim, tá? E ela era bancária, ganhava bem. Eu trabalhava no café, não ganhava bem, né? E essas comparações começaram a nascer e ela falou um dia que estava terminando porque eu não tinha nada, não poderia oferecer nada, né? Que eu não tinha perspectiva de futuro nenhum. E que eu era um tapete para ela pisar e era só um cara que estava ali encostado no que ela estava se tornando. E aquilo ali foi um choque para mim, porque eu não esperava. Eu tava feliz com o que eu estava fazendo, né, cara? Não tinha ambição nenhuma, né, Bruno? A gente que vem do estudo que a gente teve, da cultura de família que a gente teve, qualquer coisa já tinha valor. Meu pai falava que eu tinha que aposentar no café ganhando R$700. Agora você tá tranquilo. Fica tranquilo, fica em paz. Ali agora é só ficar de boa que você vai aposentar ali. Eu ganhar R$700 era o meu primeiro emprego, porque meu pai ficou 43 anos até morrer naquele bendito aquele café, né? 43 anos fazendo a mesma coisa, a mesma fábrica, e ele quase aposentou. Aí a gente tinha visão, né? Pelo menos, né? Assim, quando seu pai, né, sempre foi muito trabalhador, né? A gente não pode tirar isso dele, com certeza. E a gente tinha visão, assim, que o que ele ganhava era uma coisa astronômica, né, cara? Tipo, nossa, o que o pai do Caio ganha com o café. Nossa, é uma coisa assim que, nossa, era muito fora da curva pra gente. Sim. E quando, né? E os pais, a gente tem essa segurança, né, cara? Eu vi meu pai ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Quando ele morreu, ele ganhava uns 8, acho. Uns 8.000, 9.000 reais. Mas foi uma vida, né, cara? Mas foi 43 anos, pô. Pra chegar nisso. Mas não tem a menor condição. 43 anos não tem a menor condição. Então, aí a gente entra num ponto assim que é muito o lance da mentalidade, né? Da crença limitante. Como é que você vê isso, cara? Cara, a primeira virada de vida que eu tive foi ainda no café. Logo depois que eu tomei esse choque dessa ex-namorada e tal, e no dia que ela terminou comigo, eu tava indo contar que eu tinha entrado na faculdade. Putz. Eu tinha acabado de me matricular na faculdade aqui. E eu tinha entrado lá, tal, né, pra tentar fazer uma faculdade com o que eu ganhava, fazendo uns bicos e tal. Eu tava indo contar e tomei esse choque. Dali pra frente eu decidi, cara, foi uma decisão naquele dia, eu falei, cara, eu nunca mais vou passar por isso aqui na vida. Uma humilhação dessa daqui. Eu comecei a estudar, falei, cara, eu vou ser um cara competente, vou ser um cara bem sucedido e tal. E eu tinha um sentimento muito grande que eu seria rico. Sempre tive, sempre falei. Todos os lugares que eu trabalhei, eu falava, cara, eu vou ser rico, só não sei como, nem onde, nem quando, mas vou ser rico. Né? E eu li um livro, Bruno, no caixa do café na época, que chamava Conversando com Deus. E foi o primeiro livro, e eu falo sempre que esse livro foi o livro que virou a minha vida do avesso. Eu tenho o mesmo link até hoje do livro que eu li no caixa do café. Sério? Sério. E vira e mexe eu visito esse livro para algumas coisas, porque ele fala de tudo, né? Na verdade são 3 livros, são uma trilogia. A primeira é sobre a vida espiritual. A segunda é a vida global, o mundo como vida. E a terceira é Deus, como é a vida diante de Deus, né? Mas não é nada religioso. É tipo assim, explicando a vida como ela é para você aprender a pensar direito, a pensar certo sobre as coisas. E eu comecei a ler aquilo, cara, aquilo me mexeu do avesso. E depois daquele livro veio um outro livro de autoconhecimento. Depois daquele livro aí do segundo livro eu comecei a estudar um autoconhecimento mais aprofundado. Você não tava na facu ainda? Já tava. Já tava na facu? Já tava, foi bem no começo da faculdade.
Porque eu lembro quando você começou a fazer a faculdade, eu lembro o dia que você falou assim, putz, eu vou me inscrever na facu. A gente foi numa esfirraria ainda no dia. E aí você falou assim, eu falei, cara, e aí, como é que... Né? O preço da faculdade era mais que o salário que você ganhava. Sim, eu lembro. Você falou assim, pô, eu não sei como é que vai ser. R$850, eu ganhava 700 conto. Não sei como é que vai ser, ou se eu vou financiar, mas eu vou fazer essa porra. É isso aí. Eu me inscrevi na faculdade sem poder pagar. Isso é muito animal, cara. Sem poder pagar. Eu sabia que eu não ia poder pagar, porque eu tinha o Gol Bolinha lá, o excelentíssimo Gol Bola, digamos assim, que custava R$430 por mês. E a faculdade custava 850, se eu não estou enganado, por mês. E aí eu fazia bico e tal, e o meu pai às vezes me ajudava com combustível. Eu lembro até um dia que eu tava descendo da faculdade, caiu o escapamento do carro no meio da... Todo mundo descendo, que era uma fila na hora de ir embora, né, cara? Eu descendo, dirigindo com o carro e tal, escutei... Deu um barulhão, cara, de aceleração. Falei, quando eu olhei pra trás, meu escapamento tava no meio da rua. Não dava nem pra parar pra buscar. Aí eu fui embora sem ele. Caralho, mano. Fui embora sem ele, pô. Total. Caramba. Mas assim, era um carro velho, né, cara, que eu tinha que pagar. E a faculdade ficava a 7 km de casa. Eu sei que são 7 km porque eu fui a pé muitas vezes. Né, e... ia de bicicleta, ia de carro, ia do que desce, né, cara? Mas chegou um momento na faculdade, Bruno, que os caras me proibiram de entrar porque eu tava devendo pra caramba já. Caramba. Aí os caras não queriam deixar eu entrar. Aí eu procurava um porteirinho lá, ele deixava eu entrar escondido e tal. Cara, era uma humilhação brutal, né? Todo mundo passando a carteirinha, entrando. Eu ia passar a carteirinha, pá, travava, não deixava eu entrar. Eu ia na tesouraria e pedia pra deixar eu entrar, e eles não deixavam eu entrar porque eu tava devendo. Aí eu ia na diretoria da faculdade pedir pra renegociar. Aí o cara não renegociava porque sabia que eu não ia conseguir pagar. Caramba. Aí esse cara deixava eu pular a catraca lá e deixava eu entrar na sala escondida. E eu entrei durante um bom tempo. Eu chorei muito nessa época aí, cara, que era muito humilhante, cara. E aí teve um dia que eu fui embora da faculdade assim, chorando pra caramba. Que foi o dia que eu lembro até hoje. Eu não consegui pagar 4 meses consecutivos. E aí eu cheguei lá falando que eu queria, tá? E a moça falou assim, cara, por que você não desiste? Eu lembro dessa mulher até hoje, ela se chamava Débora. Ela tava na frente do vidro assim, aqui. Ela falou, por que você não desiste, cara? Você não entendeu que aqui não é pra pobre? Caralho. Aqui não é uma faculdade pra pobre, cara. Desiste, larga disso, porra. Vai fazer em outro lugar mais barato que você possa pagar, cara. Aquilo, cara, foi um negócio pra mim também, assim, que eu falei, meu irmão, tá de brincadeira, só porque agora você me humilhou. E tinha um monte de gente, cara. Lotado. Aí eu fiquei tão revoltado com aquilo ali. Eu fui embora chorando, cara, mas eu voltei no outro dia e falei, eu vou fazer devendo. Foda-se. É mais ou menos nessa linha. E eu voltei no outro dia, pedi pra deixar eu pular a catraca de novo. O cara deixou e eu fui pulando, até o dia que eu consegui fazer o FIES. Aí no dia que eu consegui fazer o FIES, aí eu comecei não devi mais, porque daí o governo pagou e eu fiquei pagando o governo. Eu pago FIES até hoje, Bruno. Nunca quitei. Nem compensa quitar de tão barato, que é 250 conto por mês. Caramba. Eu pago até hoje. Já tem, sei lá, eu fiz a faculdade de 2011 pra hoje, eu devo ter conseguido fazer o FIES em 2012, mais ou menos no final de 2011. Eu fiquei quase um ano estudando devendo. E tem mais tem mais um tempo ainda pagando isso aí? Ah, deve ter, sei lá. Sei que eu pago todo mês lá, é baratinho, vai ficar lá pagando. É verdade, cara. Essa ninguém esperava, hein, mano? Eu vou mandar a foto do boleto pra você. Meu Deus do céu. Acho que é isso que eu... Viu, e o que você acha da... O que você via assim, isso te motivava mais? Tipo, você pensava que isso era algo temporário, mano? Cara, tipo, cada vez que eu passava uma humilhação, aquilo ali era um gás, tá? Eu nunca vi uma humilhação como um vitimismo. Eu olhava assim e falava, você veio e me tirou, né? Você falou que eu não vou conseguir, eu vou esfregar na tua cara. Você vai ter que aguentar, você vai ter que assistir eu conseguir fazer. E aí, cara... Você acha que essa é a diferença das pessoas que vão pra baixo e quem cresce? É, eu dificuldade todo mundo tem, né, mano? Eu falo que aqui é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Tem essa não, meu irmão. Aqui não tem choradeira, sem mimimi. E assim, a faculdade ainda, cara, quando chegou... Aí eu comecei a fazer faculdade e eu descobri que aqui em Avaré... Descobri que em Avaré formava-se quase 400 administradores por ano. Eita. Eu falei, eu vou morrer de fome.
Se for fazer administração de empresa. Aí eu falei, cara, vai demorar 4 anos pra eu formar. Só no tempo pra eu formar tem 1.600 concorrentes. Eu tô fudido. Fora os que já existiam. Aí eu falei, eu tô morto. Como é que eu vou arrumar um emprego aqui? E aí? Aí o que eu fiz, cara? Eu falei assim, cara, eu vou dar um jeito de passar na frente dessa galera aqui, pelo menos os desse ano, né? Da minha formação. Quando chegou o 4º ano da faculdade, eu entrei na pós enquanto eu fazia a graduação. Então, o meu último ano de faculdade, eu fiz pós-graduação e graduação juntos, né? Aí, quando eu me formei, deu 6 meses depois, eu já pós-graduei. E os pangaré, que era da minha sala, que tava lá achando que ia abalar, eles estavam entrando na pós-graduação e já tava saindo. Então, eu já tinha uma graduação a mais que todo mundo. Os pangaré. Aí bobeou, pô. Deu mole, é gol, né? E aí, cara, eu falo pangaré porque os caras ficavam andando na marcha lenta, né? Devagar, tal, né? E eu sempre fui um cara acelerado. E aí, nisso, eu consegui... Eu já tinha entrado no banco, já trabalhava no banco, tinha saído do café, né? Passado por uma franquia de vender matrícula de curso. Aí, saí de lá, fui pra Resinas Brasil, aqui em Avaré. Quem conhece Resinas Brasil, uma puta empresa pra trabalhar. Aprendi muito lá. E mandar um abraço ao Dr. José, não esqueço daquele cara até hoje, aquele cara me ajudou muito. E dali, cara, da Resinas Brasil, eu fui pro banco. No banco eu estourei no norte. No banco fui promovido muito rápido. Mas porque você era um cara dedicado e lá é método, né? É porque eu era vendedor, né? Mas você acha que é melhor... Mas o lance do banco... Porque as pessoas entram no banco e acham que lá vai ser o ápice, né? Uhum. E pra você não foi o ápice. Você viu que lá também... Igual aconteceu na faculdade, né, mano? Você chegou lá, você falou, puta, aqui... Tem um teto. Tem um teto. E no banco teve um momento assim, pô, tô feliz, tô no banco. Mas teve um momento que também ali chegou ao seu teto, né? Teve um evento específico. Foi assim, eu entrei no banco como o cara do Posso Ajudar, do coletinho lá, mas quem precisava de ajuda era eu. Eu sempre falo isso, né? Aí 10 meses depois eu fui promovido para 2 cargos acima, que já era um tesoureiro na época, era um supervisor do banco, mas vamos falar assim, os grandes bancos chamam de subgerente, os pequenos bancos chamam de supervisor, tesoureiro e afins. E dali, cara, ali eu entrei, quando eu fui promovido nisso aí, como eu subi 2 cargos ali, eu apanhei para aprender um tempo, porque eu não sabia tudo de banco, e foi muito rápido, 10 meses eu não sabia muita coisa de banco, né, cara? Então eu passei 2 anos naquele cargo ali. 2 anos e meio depois eu fui promovido a gerente do banco. Caramba. E fui transferido. Quando eu fui transferido, eu já estava pós-graduado, eu já tinha minha carreira no banco crescendo, eu já tinha... já estava ganhando melhor, né? Já tinha uma renda ali de uns 4 conto, 4,5, 5 mil, sei lá. E eu falava, cara, não é possível, bicho. Tô olhando isso aqui e eu tô vendo que eu não vou conseguir passar de 6 conto e vou começar a depender de um aumento anual que o sindicato consegue. Aí eu fui pra Belo Horizonte fazer um treinamento de gerente. Certo. Aí chegou lá, cara, eu queria... Você era que ano já? 2016. Recente, 2016. Foi quando eu fui promovido pro banco transferido. Aí fui lá na sede do Banco Belo Horizonte, tudo impressionante, né, cara? Tudo muito grande, um monte de gente bonita trabalhando, bem vestida e tal. Eu falava, mano, eu tenho que dar um jeito de vir trabalhar nessa sede do banco aqui. Eu tenho que vir pra cá. A única maneira de eu crescer sem limite dentro dessa empresa é trabalhando aqui dentro. Dentro da agência eu vou parar onde eu tô agora, não tem nenhum cargo acima do que eu tô fazendo lá. Aí, o pessoal, né, todo treinando assim, cara, uma sala em U, assim, tinha uns 30 gerentes do Brasil inteiro ali e um cara dando aula. Aí eu virei pro cara e falei assim, cara, eu posso ir no banheiro? O cara falou, pode. E tá bom. Saí da sala, fui lá na sala do diretor do banco. Bati na porta, o cara me atendeu, falei, posso falar com você? Ele, quem é você? Ele nem sabia que era eu. Quem é você, né, cara? Aí ele me recebeu, era um superintendente do banco na época, era a sala de diretoria, tinha diretores e tinha as mesas do superintendente, que era o cara que geria fazia gestão das agências e tal. Que bom que te recebeu, né? Me recebeu e tal e perguntou o que eu queria, quem era eu e o que eu queria. Aí eu sentei na frente dele, igual eu tô na sua frente aqui, eu falei assim, cara, eu vim fazer só uma pergunta só. Falei, é bom sentar aí? O cara ficou em choque.
Ele falou, como assim? Não, eu falei, quero saber se é bom fazer o que você está fazendo. Você gosta? É bom tá aí? Você ganha bem? Você é feliz? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu vou sentar aí mais cedo ou mais tarde. E ele? Falei pra ele, seu cargo é meu. Se você falar que é bom, seu cargo é meu. Eu vou sentar nessa mesa aqui. Mas antes eu preciso saber se é interessante. Porque se for ruim, eu pego minhas coisas e vou embora. E aí? Aí ele ficou branco assim, cara. Eu lembro até hoje, assim. Era um prédio feio atrás dele, assim, cara. Aí ele ficou olhando pra minha cara, assim. Aí ele falou assim, já foi melhor. A hora que ele falou já foi melhor, eu falei, não, beleza, não precisa falar mais nada, eu entendi, obrigado, prazer conhecer você, tal, não sei o quê. Aquela hora ali eu sabia que eu ia sair do banco. Quando eu fui promovido, eu já sabia que eu ia sair. E aí? Aí eu fui embora, cara. Puto. É o cara que tem o cargo que me interessa, que era um superintendente, que na minha visão, naquela época, eu imaginei que ele devesse ganhar uns 20, 30 mil reais por mês. Eu nem sei se é verdade, se isso é real, era a minha percepção. Pelo menos era isso que o banco vendia de imagem, né? O cara tá lá há 30 anos e ele falou pra mim que já foi bom o tempo que ele passou lá e que não é mais. Eu não vou mais trabalhar nessa merda, eu vou fazer outra coisa. Aí eu voltei pra Cruzeiro, fiz o meu trabalho no banco que eu tinha que fazer. Eu fiquei 10 meses na agência que eu tinha sido transferido como gerente. Fui o melhor gestor de processos do banco, fui reconhecido por isso durante esses 10 meses, fiz um grande trabalho, tive excelentes resultados. E quando eu mais estava em evidência, tinha acabado de ser reconhecido por esse momento, né? Por esse resultado, eu pedi a conta. Minha foto estava na tela da intranet do banco como um dos melhores gestores. E eu pedi a demissão, meu chefe ficou louco. Eles perguntaram por quê, né? Perguntaram por que eu falei que eu não estava mais feliz, que eu não queria mais estar ali, mas que o resultado estava na mesa e o que eu me propus a fazer quando eu fui estava lá. E que ele podia conferir. E que quando o banco precisou de mim, eu fui. Agora que eu precisava do banco para sair. E que era justo. Eles me mandaram embora para eu sair pelo menos com uma rescisão. E aí? Aí, depois de muita discussão, ele tava me chamando de louco, que não era certo, que eu tava fazendo uma loucura, tal, não sei o que, etc. Aí ele chegou e falou, cara, você tem certeza? Me ligou 5 horas da tarde, você tem certeza que é isso que você não tá fazendo nenhuma loucura? Ninguém tá influenciando você? Eu falei, não, tenho certeza absoluta. Ele falou, tem sinal verde então, se você quiser fazer. Eu falei, pode fazer. Aquele dia ele me demitiu do banco. Mas você já morava em Cruzeiro, né? Já morava em Cruzeiro, meu pai já tinha morrido. Né? Meu pai tinha morrido já? Meu pai tinha morrido, tinha uns 4 meses já que ele tinha morrido. E aí o dinheiro que eu peguei, a Nath estava morando comigo, né? E a Nath queria abrir uma clínica, não sabia como. E a gente tinha emprestado um dinheiro do Banco do Povo Paulista, 7 mil reais, e comprado um aparelho em 10 vezes no cheque de 4 mil. Eu ganhava 4 mil na época, pouco mais de 4 mil. E aí o aparelho tinha chego, a gente já tinha começado a trabalhar na clínica, que era só uma salinha, a MyStop era só uma salinha de 20 metros quadrados. Eu pedi a demissão para pegar essa rescisão e colocar dentro da MyStop. Aí eu peguei 42 mil reais de rescisão, contando FGTS, contando tudo, né? Perdi o seguro-desemprego, porque eu tinha um CNPJ. Quem não sabe, se você pedir conta e tiver um CNPJ, você perde o seguro. Caramba, você não sabia. Eu perdi o seguro. Descobri na prática. Aí eu lembro até hoje, cara, que eu fui pegar esse seguro, foi foda. Porque eu cheguei lá, eu sabia que eu tinha CNPJ, mas não sabia que perdia. Aí eu cheguei com a documentação para dar entrada no seguro. O cara falou que ia me denunciar porque eu tava tentando dar um golpe no governo, porque eu tinha uma empresa e queria pegar um seguro-desemprego. Eu falei, não, cara, eu nem sabia disso aqui. Aí o cara falou, não, esquece, então vai embora. Aí perdi esse seguro aí, eram na época 6 meses de R$1.600 reais. Era uma grana boa, 9 mil, né, cara? Aí a gente pegou esse dinheiro, comprou mais um aparelho, contratou mais um funcionário. A Nath trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite, de domingo sem parar. Ninguém conhecia a gente não sabia fazer marketing, não sabia fazer nada. Foi indo, foi acontecendo. Mas eu vou reconhecer uma coisa pra você. Hoje eu olho pra Nath, né, e eu falo assim, ó. Casei bem, tá? Porque trabalha bem demais. É uma mulher forte. É uma pessoa que eu posso contar. E que me apoia quando eu preciso. Então eu admiro a mulher que eu tenho, sinceramente, né? E
E a gente conseguiu construir a Mais Top junto depois desse momento aí. Cara, que louco, cara. Que louco, né? Porque começar um negócio... Tipo, vocês não tinham base nenhuma, né, cara? Não. A Nath era funcionária também numa outra clínica. E vocês literalmente meteram a cara, né? Porque quando vocês foram pra Cruzeiro, vocês não conheciam nada da cidade também. Não, eu achava que Cruzeiro era uma cidade grande. Quando eu cheguei lá, a decepção foi imediata. Quem não sabe, Cruzeiro é bem pequenininho, né, cara? Tem 85 mil habitantes, mas tem cara de 30. E agora com a expansão da empresa, vocês devem ser muito referência na cidade. A gente é bem conhecido lá. E bem conhecido, ao contrário do começo, né, cara? Sim, é uma inversão total de polo. E como é que tá sendo esse momento hoje da empresa lá? Como é que vocês vão abrir agora o espaço, né, de vocês, que é da franqueadora? Não tem nada a ver com a clínica. Né? Outro espaço, na verdade. Vocês vão expandir. Como é que tá sendo esse momento agora da empresa? O que a gente fez, cara? Quando a gente começou a crescer mesmo de fato, que a gente se uniu a outros sócios, né? Que são caras experientes, que inclusive são caras que me ajudam muito, me abrem muitas portas de conhecimento, de experiência, além do que promovem no nosso negócio. A gente começou com a franqueadora dentro da clínica, nossa linha dentro da clínica. Quando a expansão veio, que a gente conseguiu crescer e acelerar, a gente foi para um prédio de 3 andares, mais ou menos uns 400 metros de prédio de construção. Que já é grande. Que já é grande, dentro de 3 andares. E aí agora a gente está indo para um de mais de 1.200 metros. E cara, assim, mas exemplo assim, hoje você não é um, como é que poderia ser a palavra? Você é um franqueador? Franqueador. E qual que é a diferença de quem tem o seu cargo, a sua posição, vamos dizer assim, que é o franqueador, e do franqueado? Para quem não entende, assim, o básico, assim, da franquia. Tá. Vamos fazer assim, bem lúdico, tá? Digamos assim, o franqueador, o papel dele, a obrigação dele é te dar condições estruturais e intelectuais de conseguir tocar o negócio que você vendeu para ele, certo? Então, eu como franqueador tenho que te dar treinamento, tenho que te dar o produto ou o serviço, tenho que te dar a estrutura hierárquica da empresa, gerente, quem é o gerente, como ele é, a esteticista, né, quem é a vendedora, quem atende, etc. E por aí vai. E os caminhos que o cliente percorre dentro da empresa, né? Tem que te dar todo esse treinamento de gestão de pessoas, de marketing, vendas, toda a estruturação. E você, como franqueado, o seu papel é só um: vender. Executar, né? Executar. Então a gente chama assim, cara, existem os termos mais técnicos: sell-in e sell-out, que é sell-in, né? Sell-in. Sell-in é o que eu faço. Eu te dou todas as condições para você fazer o sell-out, que é a venda na ponta, a venda fora da empresa. Então, o sell-in é responsabilidade do franqueador, sell-out do franqueado. O franqueado está ali para fazer a gestão do time que ele adquiriu, dentro da empresa que ele adquiriu, e fazer a venda, que é faturar e manter de pé a empresa que ele adquiriu e ganhar dinheiro com isso. Ponto. Simples. O papel do franqueador é dar estruturação, atualização, novos produtos, lançamentos, marketing, poder de marca, uma série de coisas, né? E com essa estruturação, os dois vão criando um ecossistema de marca que vai ser reconhecido no Brasil inteiro. Hoje tem inúmeros, né? Burger King, McDonald's, tem várias franquias no Brasil que são reconhecidas. O nosso papel é esse. Hoje, dentro da estética, nós somos o top 1. E qual que é a diferença de uma franquia, exemplo assim, que vende produto e serviço? Porque, exemplo assim, hoje você, quem vê a Mais Top, vê como uma rede de estética, mas qual que é a diferença entre produto? Vocês vendem produto, vocês vendem serviço? Como é que é isso, cara? Nós somos híbridos, né? Nós vendemos produto e serviço. Mas vamos supor assim, muito se pergunta, eu até estava assistindo um podcast aqui, da Dream mesmo, que o pessoal estava falando que ia virar franquia. Eu olhei aquilo e falei, não é a mesma coisa que nós fazemos aqui. Você até comentou da gente, né? Sim. Então, por exemplo, eu sou um franqueador,
Onde o meu core é o serviço. É o tratamento de emagrecimento, é o tratamento de depilação, é um tratamento facial, então é serviço. Quando você tem uma franquia que é produto, então, por exemplo, o Thiago e a Isa lá. A Isa eu conheço há muito tempo, o Thiago ali pela Isa, né? Através da Isa. Nós temos família em comum. Quando é produto core, só produto, você não pode esquecer que você fabrica e é você que envia. Então, se eu fabrico e eu envio e eu vendo isso ao franqueado, eu preciso de um ecossistema de crescimento em caracol no início. Como Por assim? quê? Porque senão, se eu tô aqui em Avaré, eu vendi uma franquia de produto, só de produto, em Rondônia, é mais caro eu mandar o produto que eu vendi para Rondônia, eu vou pagar para vender. Porque só para chegar lá dá prejuízo, para eu produzir ele aqui e vender ele ao franqueado. E se eu repassar esse custo ao franqueado, ele vai ter um custo, um preço de produto, um custo de produto lá na ponta que vai encarecer demais o produto e vai tirar ele da faixa de mercado. Ele não consegue vender. Então, ou você paga para fazer uma expansão assim, ou você paga para vender, para poder crescer, ou você cresce mais lentamente, próximo até que você vai tomar o Brasil inteiro no tempo. Só que muitas vezes esse crescimento natural, organicamente em caracol, que a gente chama, para franquias de produto, ele acaba demorando demais para acontecer. Então hoje, para você ter uma ideia, Bruno, hoje 75% das franqueadoras que nascem no Brasil morrem no primeiro ano de vida. Caramba. Então a cada 10, 8 quebram no primeiro ano. Por quê? Por causa dessa estatística de crescimento. Franchising demanda um crescimento em velocidade, demanda caixa para suportar esse crescimento, para você enviar produto, serviço, etc. E demanda habilidade de estruturação de um bom time para poder ensinar o franqueado a ser um bom empresário. Tem mais essa. Porque você pega assim... Por isso que é difícil. Hoje você tem 482 clínicas vendidas. Exemplo assim... Por mais assim que você tenha um método, uma fórmula de negócio, eu acho que é um método, seria o certo falar, né? Sim. É um método de negócio que gera lucro e vem comprovando isso, né? Em todas as unidades que vocês fazem, mas toda franquia não pode prometer, né? Porque depende do cara, né? Prometer nunca. Depende do franqueado. Lógico. Então, porque a pessoa acha que vai comprar a franquia e vai comprar ali a receita do bolo e não vai precisar trabalhar. E não é assim, né, cara? Não, de jeito maneira, Bruno, capaz. O que a gente faz é assim, cara, o meu case como franqueador é esse. Então vamos supor assim, ó, minha unidade de cruzeiro. Minha unidade de cruzeiro ao longo de 5 anos me deu 1 milhão em lucro. De lucro. Não de faturamento, de lucro. Então eu conheço esse caminho. O que eu estou vendendo para você é esse caminho. Eu sei fazer 1 milhão em lucro em uma clínica ao longo de 5 anos. Certo? Tanto que os meus franqueados fazem contrato comigo de 5 anos. Certo? Eu não posso vender algo que eu nunca fiz. Um caminho que eu nunca trilhei. E também não posso prometer, você vai ter 1 milhão de lucro em 5 anos. Porque quem faz é você, não sou eu. Se fosse eu... Beleza, vamos supor, se você falasse assim, Caio, eu queria ser franqueado, mas eu tô com medo aqui, eu quero que você seja meu sócio. Aí eu falo, beleza, eu conheço o caminho pra gente fazer 1 milhão de lucro, a gente vai fazer. Entendi. Porque daí sou eu fazendo. Porque, exemplo, entendeu? Assim, uma coisa exatamente, uma coisa é você fazendo, uma coisa são os franqueados. Aí eu posso prometer, se for eu fazendo, eu prometo. Ao mesmo tempo que pode vir uma pessoa e se dedicar 200% e ter, às vezes, know-how de outras empresas e tá mesmo agregando, né, cara? Sim. Pra clínica que vai estar adquirindo, no seu caso a clínica. Como tem pessoas que podem ir lá e avacalhar o negócio, né? Sim. Pode conseguir. Aí não entra. Consegue. Não entra. Existe um percentual nacional, estudo, que é os caras que não Mas dão certo. aí a gente não entra no lance da mentalidade de pobre e rico, mano? Total. Total. E o que você acha disso? Como é que você pode explicar para as pessoas assim, o que é essa mentalidade? Como que, vamos dizer assim, até superar isso, né, cara? Porque é uma barreira, porque a pessoa não consegue crescer, né? A gente tava esses dias, cara, eu vou dar um exemplo sobre mentalidade de pobre e rico, tá? Pobre e rico, pessoa física, e pobre e rico, empresário. Porque tem os dois. Tem gente... Cara, eu já era rico quando eu trabalhava no café. Eu só não tinha dinheiro. Eu já tinha uma mentalidade de rico. Eu já sabia como é que trabalhava dinheiro, eu já sabia o que eu tinha que fazer para ganhar dinheiro, eu já sabia o que eu tinha que estudar para ganhar dinheiro, eu já tinha
a definição de dinheiro, para mim, como positivo, o que é dinheiro. Se eu perguntar para você, Bruno, o que é dinheiro? O que é dinheiro pro Bruno? Às vezes o Bruno tem uma crença de pobreza mediante dinheiro que ele nem sabe. Eu fiz o que você sabe, eu fiz um monte de curso de enriquecimento, cara. Então... E o que a gente vê, mas principalmente quando você vai fazer um curso ou você lê sobre dinheiro, a primeira parte sempre é o quê? É quebrar essa barreira do dinheiro e da visão do que é o dinheiro. Com certeza. Porque normalmente as pessoas vêm com crenças limitantes, que no nosso caso a gente tem, a gente até já comentou aqui dos nossos pais, da crença limitante. Até aqui, tá ok. Só que daí a pessoa, quando vai abrir um negócio, ela limita o time e o negócio, né? Sim. E como é que você está trabalhando nisso agora? Eu vou dar um exemplo muito claro para você. A cultura do Brasil hoje as pessoas não gostam do bom porque ele é bom. Conseguiu entender? Vou tentar explicar um pouco melhor. O Brasil cultura brasileira em relação ao dinheiro. Certo. Eu gosto de você até uma faixa salarial. Sério? Você acha que é assim? Acho em todos os níveis? Certeza absoluta. Todos os níveis. Se você ultrapassar essa barreira aqui, talvez eu não goste tanto mais de você quanto eu gostava antes. E aí eu vou dizer que você mudou, que você tá diferente, que agora você tá metido, que agora você tá mala. Puta, mas tem um livro, que agora você não responde mais. Entendeu? O Segredos da Mente Milionária. Fala muito. Segredos da Mente Milionária. Dele, que ele tem um Porsche. Sim. Daí ele vai no bairro e a galera risca o carro dele. É esse livro, né? Segredos da Mente Milionária. Cara, assim, né? Eu costumo falar assim, tudo que eu quero, eu experimento antes. Como assim? Vou dar um exemplo pra você. Eu queria comprar uma Mercedes. Era o meu sonho comprar uma Mercedes. Certo? O que eu fiz antes? Eu fui fazer test drive em Mercedes. Quando eu queria ser promovido a superintendente no banco, eu fui falar com o superintendente. Tudo que eu quero, eu busco primeiro o acesso para depois ter a posse. Você nunca vai ter posse se você não tiver antes tido acesso. Conseguiu entender isso? Entendi. E aí, isso é uma filosofia que eu segui desde que eu comecei a estudar, isso é uma regra. A gente chama isso de lei universal. É uma das leis universais de criação. Né? É você primeiro ter acesso para depois você ter posse. O seu inconsciente tem que entender como é na prática de verdade. Que legal. Para depois ele materializar as ações que ele precisa para acessar aquilo e ter posse daquilo. Como é que desbloqueia? Entendeu? Assim. Exatamente. Que legal, cara. Entendeu? Então, uma forma de você desbloquear é você acessar. Olha só. Entende? Isso é realidade. Então, a mentalidade do pobre, ele não vai acessar. Cara, o pobre nega o acesso. Então ele vai falar assim pra você: pô, Bruno, pra que uma Porsche? Se eu fosse rico, eu jamais compraria uma Porsche, gastar 1 milhão em carro. Ele faz o mesmo serviço que um Palio faz. Ele vai te levar do mesmo jeito. Já deve ter escutado isso. Com certeza. Né? Ele vai te levar daqui lá em São Paulo do mesmo jeito que um Palio leva. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você vai me desculpar. Não é a mesma coisa. Uma Porsche é o PlayStation do adulto, meu irmão. É o teu troféu. Você conquistou aquilo. Pra eu me manter de pé como franqueador, Bruno, e você sabe, porque você é o único que conversa comigo dos detalhes muitas vezes, eu preciso conquistar as minhas coisas materiais individuais pra eu sentir que vale a pena. Porque senão não compensa. Tanto esforço, tanta dedicação, tanta resiliência, aguentar tantas coisas, ouvir tantas coisas, senão não compensa. Eu costumo falar pra Natália, tem que ficar rico sim, senão não vale a pena. De que adianta trabalhar 15, 16 horas todos os dias, se você não está enriquecendo, crescendo com aquilo e não está tendo coisas que antes você não tinha? Então, a mentalidade do empresário rico pra mim é o cara que cresce com o que faz e sabe que o acesso vai determinar a posse, não importa quanto tempo leve. O pobre vai negar o acesso porque ele fala que é a mesma coisa do que ele tem enquanto ele é pobre. Cara, que louco, velho. Entende? Então, eu tava, voltando ao início que eu tava contando, cara, eu tava essa semana, os franqueados estavam falando comigo num grupo de WhatsApp, e aí teve um cara que entrou e falou, cara, você acha que compensa vender serviço no boleto? Uma discussão de inadimplência, disso, daquilo. Aí eu tava ali, eu tinha 20 minutos de janela entre uma reunião e outra. Aí eu falei, cara, eu tenho 15 minutos aqui, vocês querem conversar? Eu posso falar um pouco sobre isso. Já vivi muito.
Quero. Gerei um link no Zoom, a reunião nada de agendado, sabe? Eu fiz na hora, mandei pra eles, falei, entra aí que a gente vai conversar. E aí o cara falou assim pra mim, primeiro, que eu tava numa segunda-feira, 9 horas da manhã, dentro do meu escritório, terno e gravata, extremamente bem arrumado pra fazer a minha jornada de reunião do dia. E o cara que entrou, que era o meu franqueado, entrou num fundo de uma casa dele, descabelado, uma roupa, né, toda extremamente... Não era um cara que tava trabalhando ativamente. Casual. E aí eu falei assim, primeiro passo, se eu jamais entraria numa reunião com aquela imagem. Nunca, na frente de todo mundo, nunca. Por quê? Se eu tô bem vestido, aumenta em 300% a minha chance de fazer um bom negócio. E eu não preciso estar aparecendo, não. É a forma como eu me sinto confiante diante da negociação. Esse é o primeiro passo. O segundo, ele falou assim, cara, vender no boleto é interessante para quem ganha royalties, que era o meu caso. Eles me pagam royalties. Mas não é interessante para mim, que não ganho royalties. Eu vendo, eu vou receber isso parcelado. Eu falei, depende, cara, porque eu não sei você, mas a minha mentalidade não é pensando no negócio do outro. A minha mentalidade é pensando no meu negócio. Se você não vender no boleto, o seu concorrente vende. Eu nunca vou deixar meu cliente ir atrás do meu concorrente por uma forma de pagamento. Caramba. E ele? Eu não perco venda. Eu não perco resultado. Se ele entrou dentro da minha casa, ele tem que sair comprado. Não importa a forma de pagamento. Eu não administro o dinheiro que eu não ganhei. Eu só administro o dinheiro que eu ganhei. Então fazer gestão antes de ter, não existe gestão de nada. Eu não posso fazer gestão de vento. Eu faço gestão do que eu tenho posse. E para eu ter posse, eu tenho que dar ao cliente acesso. Caramba. E ele? Simples. Mudou a ideia e passou a fazer o boleto somente no momento em que ele pode perder uma venda. E tá tudo bem, é a escolha dele. Mas o que ele tinha antes? Uma mentalidade, uma crença em relação a isso, achando que só o outro seria beneficiado. Caramba. Entende? Isso é uma crença de pobreza de um empresário. Você não pode fechar as portas ao acesso. Entendi. A porta tem que estar aberta para as oportunidades entrar. Se você fechar a porta, você acha que alguém vai bater querendo, eu sou uma oportunidade, eu quero entrar. Vai entrar aqui, Dinheiro. Oi, tudo bem? Aqui é o dinheiro, eu tô a fim de entrar na sua casa. Não, meu irmão. A porta tem que estar aberta. E hoje, né, cara, putz, tem tantas formas, é tão... eu acho que... Eu vi aquele cara, não é o Semizato, o dono da Alquiber, esqueci o nome dele. Semizato? Ele falando que, a compra, o pagamento é um momento decisivo, né, meu? E ali tem que ser uma experiência pro cliente, né? Tem que ser leve. Tem que ser leve, porque é um que finaliza ali. Então, se esse exemplo, esse franqueado aí, se ele dificulta pra pessoa, por mais que ela compre, às vezes ela não volta, né? Você já comprou alguma coisa que você se arrependeu na hora que você comprou? Puta, eu comprei Não pelo produto, mas pelo sentimento de ter... Acho que eu fiz uma cagada? Já aí acaba nos anos, né? Onde você não volta. Não é? Você se arrepende, você tenta cancelar, você sente que você cometeu um erro comprando aquilo, mas você comprou porque o ambiente não te dava a oportunidade de falar não. Não é? E não é ruim? Aí você pode fechar a porta? Putz, Entende? Lá, pelo menos nos meus negócios, nem a pau. Você vai nunca, meu irmão. Se o cliente quiser comprar, ele vai comprar. Ele vai comprar. E como é que você lida agora? Por exemplo, se você tem um time ali de 80 pessoas que convivem com você, mais os franqueados, né, cara? Então você trabalha diariamente essas crenças, né, cara? Todo dia. Principalmente com os seus franqueados. Todo dia. É o meu trabalho. E qual que é a diferença de um cara que explode na franquia, que ganha, que nem vocês deram um carro, né, recente, né? É um HRV zerado. Só? Sem placa. Nem sei quanto carro... 120. 120 mil reais em prêmio. Dado. E como que é a diferença de um cara, de um franqueado que ganha um carro de 120 mil reais e aquele que tem dificuldade de se manter ali? Cara, deve ter, a franqueada que ganhou naquele evento, no período daquela campanha do carro, ela ganhou também uma região de uma clínica, ganhou um carro e a funcionária dela que mais vendeu, eu dei uma viagem para Paris com um curso de estética com tudo pago, que ela foi com a gente ainda. Não, é verdade, eu vi sim. Né? Então a gente deu ali, sei lá, 150 mil em prêmios, 170 mil em prêmios, não lembro agora. E aí, Bruno, ela ganhou porque ela era franqueada com a maior mentalidade vendedora naquele período. A meta daquele semestre era 600%. Se ela batesse em 6 meses 100%, seriam 600%, certo? Ela bateu, se eu não me engano, 1.800% da meta.
3 vezes o que teria que bater. Chega na meta, dobrou a meta. Triplicou. Ela triplicou a meta. Caramba. Mas por quê? Porque ela viu uma oportunidade, ela não fechou porta para as vendas entrarem em nenhum momento, entendeu? E ela aproveitou as fragilidades que o mercado regional tinha para se destacar como pessoa dentro da internet. Caramba. Ela fazia stories com energia, porque tem a galera que faz o stories morrendo, né? Ah, então, gente, isso aqui é estética e tal. Cara, não, cara, esquece, ninguém vai comprar de você. Fora aqueles que fazem os stories com celular bosta. Tem mais essa. Aquela câmera ruim, travando, cheio de efeito e tal. Cara, ninguém vai assistir. Ela não, ela foi lá, pegou um excelente celular, ela fazia stories 24 horas falando que ela ia ser primeiro lugar naquela campanha. E foi. Entendeu? E a gente entregou pra ela lá na convenção da Mais Top, no Morumbi, o carro zerado, tal, top. Tudo do jeito que a gente prometeu. E levamos a funcionária dela também com tudo pago pra Paris, 100%. Por quê? Ela foi a melhor franqueada naquele período. Agora em outras campanhas, vem outros que vão se destacando. Entendeu? Porque as pessoas viram como é que ela fez. Aí vem outro e faz melhor. E vem outro e vê que tem brecha e dá pra fazer melhor. E a coisa vai fluindo. Mas a mentalidade do empresário é assim: quando eu vejo o empresário iniciante, que é o franqueado, ele está aprendendo a ser empresário, né? Muitas franquias chamam de faixa branca, é como se o cara tivesse acabado de entrar no jiu-jitsu. É o cara que treinou musculação, o Bruno, a vida inteira, ele é forte pra caramba, um boi, né? Aí ele põe um kimono, ele põe a faixa branca, ele acha que ele vai bater no faixa preta. Só que não. Nunca vai bater no faixa preta, porque não é sobre força. É sobre técnica. Negócio é a mesma coisa. Não é sobre você ficar agitado o dia todo fazendo barulho e falando que trabalhou. É sobre como você trabalha. A produtividade que você tem diante do trabalho. Porque tem a galera que fica fazendo barulho o dia inteiro, se mexendo, andando pra lá e pra cá, colocando papel, imprimindo papel. Mas não sai do lugar. Entendeu? Eu via o banco substituir gerentes que ficavam correndo no banco de o dia inteiro um pro outro, por um que andava. O dia inteiro andava devagar pra lá e pra cá, e o cara que andava fazia 3, 4, 5, 6 vezes mais resultado que o cara que corria. O bom gestor não corre, o bom gestor anda. Entendeu? O bom empresário anda. Não é o cara que fica assim: tô trabalhando, pelo amor de Deus, trabalho 24 horas por dia, tô 40 horas sem dormir. Não sei. Esse cara, eu conheço esse cara nesse mercado. Esse cara não tá fazendo resultado. Não, cara, você me desculpa, eu não acredito na história de que eu preciso sofrer pra performar. Entendeu? Eu não acredito. Vi outro dia, eu acho que era até um podcast, e as pessoas que associam muito a dor com o dinheiro, né? Com o sucesso, né? É como se pra eu ter sucesso eu preciso sentir dor durante um período. Nossa. Não é verdade. Eu tenho que, por exemplo, pra eu fazer isso eu tenho que passar fome, eu tenho que dormir assim, eu tenho que ficar sem dormir, e com isso eu vou ter recompensa depois. Não. Você convive com isso? Eu convivo com isso. E aí, como é que você faz? E assim... Que é difícil, né, cara? Eu acho é uma crença. Eu acho que é um negócio que vai muito, muito mais além de só empreender, né? Sem dúvida. É muito... Você tem que ter um embasamento ali de conhecimento, de você se conhecer, você conhecer muito bem o seu negócio e o mercado, né? Assim, Bruno, eu não vou falar pra você que empreender não dói. Dói. Você entendeu? Mas você não precisa aumentar essa dor. Eu não preciso problematizar o que eu já tenho de problema. Eu não preciso aumentar a intensidade disso aí, não. Isso não é verdade. Então, por exemplo, a primeira coisa é você ter conhecimento técnico suficiente para discernir o que é o dinheiro de uma pessoa jurídica, o que é dinheiro de empresa e o que é dinheiro de pessoa física. 5 mil para mim e para você na vida pessoal não é os mesmos 5 mil de que é para uma empresa. Sim. 5 mil para uma empresa é nada. 5 mil para você na vida pessoal, você passa mês. Entende? É diferente, né? É diferente. Então, eu não posso comunicar mentalmente para mim essa maneira de pensar. Entende? Quem entrega aqui? Vem aqui. Estamos recebendo um presente aqui do nosso amigo outro, Caio. Tudo bem? Bruno pro Caio. Obrigado. Não foi combinado? Não foi combinado? Tá indo, tá bom? Obrigado. Caio da Eduvale. Só para dar um recadinho, né? Aproveitar que o Caio tá aqui. Nosso programa em breve vai começar a passar na Eduvale, Eduvale TV. E... Legal, hein?
na TV Serrana também. Então, gente, ó, não foi combinado. Presentinho. Obrigado, pessoal do Vale TV. Deixar aqui embaixo que é muito grande. É um panetone, não, hein? Mãe, tô levando pra você. Obrigado, gente. Desculpa, Caio. Imagina. Aproveitando que a gente foi cortado, eu vou já aproveitar para dar um recadinho aqui. Galera, para você que está acompanhando o nosso podcast, gosta do nosso trabalho, muito importante você estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Recentemente a gente passou por um hackeamento aí. Mas acontece, né? Vida que segue. Então, mas a gente conta aí com o apoio de vocês que gostam do nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal. Lembrando que também está disponível no Spotify. Você não precisa ser assinante. Você consegue ouvir o programa na íntegra, sem nenhum anúncio, tirando os que a gente faz aqui. E vocês não pagam nada. Então é só baixar o aplicativo do Spotify e você consegue ouvir lá, até mesmo offline. Você não precisa nem ter internet. Você conectou no seu Wi-Fi lá em algum momento, você consegue baixar o programa e ouvir de forma gratuita. Pô, desculpa aí, Caio, que a gente estava falando. Esse era o recadinho, gente. A gente estava falando sobre a mentalidade, as crenças das pessoas que são franqueadas. E, cara, não sei se você vai conseguir voltar no prumo do que a gente estava falando, mas eu queria perguntar para você agora. Você tinha comentado, nem é uma das coisas que eu tinha anotado, mas uma coisa que você tinha comentado sobre vivenciar, né, de forma antecipada algumas situações que nem você fez com o carro, né? Hoje você comprou a Mercedes, tal, nem você tinha comentado. Quando você teve essa expansão muito grande com a franqueadora, você teve essa experiência? Você, tipo, que nem hoje você tem como sócio, né, o Leonardo Castelo, que eu acho que é o maior franqueador, né, do Brasil. Do Brasil, sim. Ele foi essa pessoa que você teve essa vivência e hoje que te impulsiona e de forma que cresceu tão forte assim a Mais Top? Ele foi um dos caras que como empresário, para mim, ele é uma referência. Que legal. Entende? Ele é uma referência. A gente conversa toda semana. Antes era todos os dias, hoje é toda semana. A gente não consegue mais falar todos os dias. Tanto ele por causa dos negócios dele, tanto eu pelo volume de coisas que eu tenho no meu dia a dia também. Mas assim, cara, o Léo é um dos caras que me ajudaram a andar uma boa quilometragem em pouco tempo. Que legal. Entendeu? Não só pela forma como ele entrou na nossa sociedade e acreditou. Porque o Léo pegou a gente minúsculo, né? Ele entrou com a gente não era nada, eu tinha 6 franquias. Hoje eu tenho 482 e eu devo muito ao Léo por isso. Mas com o que eu aprendi com o Léo, eu consegui sustentar esse crescimento. Porque hoje 80% das empresas do Brasil que quebram crescendo, Bruno. Caramba. Porque você pensa que é fácil crescer, cara? Crescer é tão difícil quanto diminuir, pô. É tão difícil quanto diminuir. Então, as decisões que você vem tomando e amadurecendo ao longo do tempo, no crescimento você comete mais erros do que quando você está caindo. E hoje nas empresas, as empresas são assim. Ou você herda uma empresa, ou você vende uma empresa, ou você quebra uma empresa. Esses são os 3 futuros prováveis de qualquer empresa no Brasil. Certo? Ou você herda, ou você quebra, ou você vende. Se você não estiver crescendo, o seu único futuro provável é quebrar. Sim. Se você estiver crescendo, você tem 2 futuros prováveis. Ou alguém vai querer te comprar por milhões de reais, dezenas, centenas de milhões de reais, se você fizer um bom trabalho e tiver um conhecimento técnico para que essa empresa valha mais ao longo do tempo. Ou você morre e fica para algum filho, se você tiver. Porque se não tiver, você morre e ela morre junto com você. Caramba, que acontece muito no Brasil, né? A gente vê isso, né? Muito, né? E historicamente, boa parte das sucessões são ruins. Os filhos não estão preparados para absorver aquela empresa e acabam quebrando essa empresa num curto prazo de tempo. Então, qual é o futuro que você quer para o seu negócio? Porque a maioria das pessoas comete um erro assim. Eu compro uma empresa para eu ter estabilidade e não poder ser mandado embora. Aí é uma outra... O cara não comprou uma empresa, ele comprou um emprego. Esse é um ponto. Se você comprou um emprego,
você é o funcionário mais caro que está lá dentro. Nossa. É o funcionário mais caro que está lá dentro. Porque você não está trabalhando da forma como deveria, você não está acostumado a trabalhar sem liderança, porque quando a gente sai do emprego, a gente precisa de um líder. Quando a gente foi doutrinado a ter um líder, e quando você se vê sem um líder, qual é a tua referência? Então, lá dentro da nossa empresa, o que eu ensino para os nossos funcionários é o autodidatismo. O que seria isso, Caio? Eu não preciso de alguém como referência para chegar onde eu quero chegar. Eu não preciso de alguém me falando qual é o caminho para chegar onde eu quero chegar. Certo. Porque se eu preciso de você para me falar onde eu quero chegar, eu vou chegar no máximo onde você chegou. Boa. Certo? Se eu não preciso, eu chego onde eu quiser. Sim. Eu não tenho limite. Se eu preciso de um cara, eu tenho limite. E o limite é o limite do cara, não o meu. Então eu prefiro ser autodidata. Eu estudo sozinho, eu pesquiso sozinho, eu busco referência, eu faço benchmarking, que é pegar referências de mercado e replicar o que é positivo e melhorar o que é negativo, né? E eu busco alavancar ao meu modo, ao meu jeito, visualizando acertos e erros que os outros cometeram para que eu faça mais e melhor. E, cara, hoje vocês são benchmark do mercado, né? Total. E é difícil. Vou falar pra você que é mais difícil agora do que antes. Que agora eu não tenho benchmark. Porque daí acontece. Hoje vocês são um líder. Uhum. Então, a grande... eu vejo assim, o grande problema nisso é que muita gente copia, tanto na caruda, como de forma discreta, às vezes até mesmo, sei lá... Putz, pode ser... É uma empresa tão grande que pode acontecer muitas coisas, tanto positivo como negativo. E como que hoje, que nem eu vi que vocês recentemente foram para a Europa. Como vocês são esse benchmark, vocês estão indo para fora para ver essas vivências? Para trazer mais inovação? Por exemplo, a gente foi França e Alemanha, né? Visitamos 6 cidades diferentes. Natália foi numa meia dúzia de escolas e clínicas de estética lá, e eu visitei no centro de Paris e em Stuttgart, na Alemanha também, clínicas e lojas de cosméticos do centro que são movimentadas e reconhecidas. Certo. Por que a gente fez isso? Uma foi a certificação técnica da gente trazer o know-how de lá para cá, porque uma coisa é fato, nós somos muito melhores tecnicamente do que os europeus em estética. Muito. Mas nós somos muito piores vendedores do que eles. É mesmo? Não, mas nem se compara. Mas e o jeitinho brasileiro lá? Não. Lá, meu irmão, se você não entrar numa loja e o funcionário, o vendedor, não te abordar contando a história pra te encantar, ele não vende. De qualquer produto? De qualquer produto. Então você entra, a menina pega você pela mão, já te dá um café, ao mesmo tempo já tem uma música ambiente, ela já tá contando a história da marca. Entendeu? Ela já está contando como aquilo nasceu, como aquele produto nasceu, por que ele existe. Antes de vender o produto, ela vendeu a empresa. A real experiência, né? A real experiência. Todo mundo fica E aí, é enquanto ela está contando tudo isso, ela está demonstrando o produto em você. Você não consegue falar não. Não tem jeito de falar não. E a gente viu isso na prática. Eu filmei abordagens comerciais lá. Ah, não, acho que falou, eu vi um stories dela falando disso. Já na Alemanha, eu falei com um cara que trabalha na Bosch Alemanha. É um dos gestores da Bosch Alemanha. Pra quem não sabe a Bosch faz central multimídia, a Bosch faz farol de carro, faz tudo que tem dentro de carro, tem Bosch. Não é o negócio de chuveiro? Bosch? Também. Ah, também. Também. Eles fazem muita coisa, mas o forte é carro. Componentes de carro. Ah, é? E aí eu peguei da Bosch Alemanha o plano de carreira que transformou a Bosch no que ela é hoje, com 600 mil funcionários. Caramba! 600 mil? E esse cara que trabalha lá, que é um dos gestores da Bosch Alemanha, a gente foi visitar ele, porque ele é primo da Natália e tá na Bosch desde os 19 anos de idade. E ele já foi extraditado e morou no mundo inteiro tocando projetos Bosch. Então ele tinha muita experiência de gente para mostrar para nós. Olha só. Então a gente aproveitou essa visita para pegar tudo isso dele. Que know-how, hein? Então a gente trouxe esse know-how, eu tenho tudo isso no meu celular, cara, eu tenho tudo isso gravado já e vai ser implementado na Mais Top a partir de janeiro. Então para nós foi uma viagem muito rica. Não só porque foi uma primeira viagem na Europa nossa, mas porque a gente trouxe coisas que vão acontecer durante o ano de 2022 inteiro dentro da empresa.
Que louco. Entendeu? Então a Natália se certificou lá na Europa, a gente viu clínicas, a gente vai montar um modelo de clínica europeu, né? A gente vai fazer uma série de reajustes de produtos e serviços europeus que a gente trouxe, pegou o benchmark lá e trouxe para produzir aqui, e além da gestão de pessoas que é feita lá. Então você imagina, você consegue mexer com gente, com produto, com serviço, com marca, com franqueado através de uma viagem de 15 dias fora, que você não faria no Brasil, porque no Brasil talvez não abrissem essas portas para você. E quem abriria? Porque se a gente é o top 1 hoje, se nós somos os melhores hoje, os maiores, porque para mim o maior é o melhor porque é o que teve mais resultado, e o resultado é o pai da razão, quem que consegue me ensinar no meu setor? Se eu sou o cara que mais teve resultado nos últimos 3 anos, eu preciso buscar fora. Entendeu? Então foi o que a gente fez. Cara, que louco, né? E hoje, assim, você vê que o mercado tá vendo vocês e tá já modelando vocês? Algumas coisas? Vejo muitos... Tá evidente isso? A gente é muito assediado, Bruno. Hoje eu tenho franqueadoras que ficam tentando comprar clínicas dos meus franqueados. Eu tenho franqueadoras concorrentes que contratam agências de marketing para abordar os meus franqueados, para fazer marketing só para pegar a base de clientes deles com o dinheiro que o dinheiro do meu franqueado gera. Eita. Pro concorrente ter acesso aos meus clientes. Eu tenho advogados que tentam ganhar dinheiro o tempo inteiro em cima da nossa marca. Eu tenho assim, é assediado, é como se você estivesse numa vitrine e todo mundo quer aquela vitrine, entendeu? Toda empresa... E você tem que aprender a conviver com isso, cara. Isso que eu ia te perguntar. Toda empresa, quanto maior a expansão, você acredita que esse assédio, tanto negativo como positivo, vai crescendo? Uhum. Quanto mais vocês crescerem, mais vai ter isso? Eu costumo falar assim, ó. Imagina que o mercado é um jardim. O mercado é um jardim bem bonito, certo? E você é a maior árvore do jardim. Quanto maior a árvore, maior a sombra. Então a árvore é você, a sombra é a galera que tá querendo o seu espaço. Entendeu? Faz parte do jogo. É do jogo, tá no pacote do sucesso. O que a gente chama os coiotes, né? Estão no pacote do sucesso. E outra, sempre vão existir. Você vive agora um mundo assim, que nem você é um franqueador, você já tem mais de 400 franquias, esses números assim, você vai entrando num time seleto, né, cara? Uhum. Então você vê que a conversa, os números, o papo é outro. Sim. Então você tá respirando as perguntas são outras. Esse ar da galera. Sim. E então você tá vivendo assim esse lance de estar transformando vidas. Então você já tá tendo acesso assim a histórias assim, eu acho assim que de pessoas que falam que a vida dela mudou por conta da empresa de vocês, né? Sim, muitas. Isso motiva, né, mano? Às vezes, cara, assim, a gente sente... Quando a gente vê grandes cases de transformação, cara, você vê pessoas felizes, pessoas ganhando dinheiro, gente prosperando. É demais, Bruno. Você passa um filme. Cara, entendeu? O sentimento é um sentimento único. Eu não sei nem o nome dele. Porque você não sabe se é alegria, se é realização, se é felicidade. Você não sabe a intensidade. Ele é um negócio muito louco. Quando você vê meses difíceis, você entende quem realmente está dentro do negócio. Então, por exemplo, porque um negócio é a história de um negócio. Imagina a linha do coração lá no batimento na telinha, certo? O negócio é a mesma coisa. Ele é um organismo vivo. Né? Uma hora ele bate lá em cima, outra hora ele bate lá embaixo, outra hora ele bate no meio, outra hora ele bate lá embaixo, outra hora ele bate lá em cima de novo e fica nessa transição. Se você vê o gráfico da Bolsa de Valores, ao longo do tempo, a Bolsa de Valores é a mesma coisa. Oscila. Certo? Então, todo negócio é um organismo vivo. Eu costumo falar assim, ó, quando tá ruim é que você descobre quem é o cara. Porque quando tá fácil, quando eu marco o gol é fácil comemorar. Eu quero ver quem é você quando você toma. Entendeu? E é nessa hora que a mentalidade do empresário rico, ou o empresário de sucesso, ou o empresário próspero, chame como você quiser, é nessa hora que você vê quem é quem. Então tem o cara que chora e tem o cara que fala assim, ó, aqui é igual massa de pão. Quanto mais você bater, mais cresce. E esse cara consegue subir de novo. Entendeu? Então eu escolhi ser o cara da massa de pão. Pode ficar difícil o que for. Pode falar o que for, pode bater o que for.
Uma semaninha depois eu tô estourando de novo. Entendeu? É o tempo de eu descansar e repensar. Agora, quando você só chora, é a sua vibe, você mantém a vibe baixa... Vitimismo, né? O negócio é energia. Se ele é um organismo vivo, ele é energia. Se você tá na depressão, que hoje nada mais é que excesso de pressão, se você deixou o excesso de pressão tomar conta de você e te causou uma depressão de energia, você vai ficar no fundo do poço o tempo que essa depressão durar. Falando em negócio, não tô falando nada patológico, tá? Sim. É só uma metáfora pra galera pensar, é uma provocação. Exemplo assim, ó, como é que hoje você tem... Você e a Nath são as referências dentro da empresa. Vocês tomam as decisões junto aos sócios, né? Uhum. Não, sempre só a gente. Sócios são só investidores. Ok, então você e a Nath, vocês são os cabeças hoje da Mais Top. Uhum. Cara, como é que você, agora falando de você pessoalmente, como é que você lida com essa pressão? Porque, exemplo assim, hoje o seu time, mais a Natália, são as pessoas que você mais passa tempo, né? E como é que você lida com essa pressão de gerar resultados, ter sua família distante? Você vive numa cidade pequena, que você deve ser, com certeza, quando dá muito certo as coisas, você é ovacionado. E também quando as coisas devem dar ruim, como é uma cidade pequena, você deve também ser o centro de atenção do lado negativo. Sim. Como que você lida com isso, com esses apontamentos numa cidade pequena? E essa pressão, assim, do dia a dia, assim, que é difícil, cara. Tem uma maneira de pensar que torna isso um pouco mais leve. Tá? O primeiro ponto é assim. Ninguém faz história fazendo só amigo. Boa. Pra mim basta. Entendeu? Ninguém faz história fazendo só amigo. E eu não sou o cara que fica lambendo os outros. Você me conhece há muito tempo, você sabe. Os caras lá de Cruzeiro chamam de sincericídio. Né? Que eu sou sincero. Eu vou te falar o que eu realmente acho de você. Mas eu tô falando porque ninguém fala pra você. Se você for bom, você vai entender. Se você for meia boca, você vai ficar chateado. Se você for ótimo, você resolve isso e cresce. Hoje dentro da empresa, a gente fala assim, cara, aqui a gente vai fazer de você um cara amadurecido. Você vai entender como é realmente trabalhar num ambiente extremamente profissional e sério. Então a gente não tem tempo para choradeira. Não tem espaço. Se você quiser chorar, é melhor você chorar lá fora. Aqui dentro é pegada. A gente está focado em resultado, em construir, não é reformar. Reformar é ficar arrumando o que não funciona. É construir algo para alguém. Entende? Então, como a gente sabe e tem assim, Bruno, a ciência de que a gente está construindo algo para milhares de pessoas usufruírem, o sentimento de propósito prevalece acima de qualquer efeito, qualquer ataque, qualquer momento negativo, entendeu? Ainda que ele seja difícil de ultrapassar ou de aceitar. Então, no primeiro momento, a gente sempre tem todos os dias o grito de guerra, a gente sempre tem a oração personalizada todos os dias, né? Que é para dar o gás e a energia que a gente precisa para passar aquele dia. Porque como são milhares de empresários franqueados, milhares de funcionários envolvidos, milhares de vagas a preencher, escolher essas pessoas, milhares de reformas a fazer dentro dessas clínicas que estão sendo implantadas, milhares de resultados que precisam ser gerados, né? E em tudo isso a gente tem que pensar em todo mundo, porque essa é a minha vida de franqueador. A minha decisão influencia a vida de todas as pessoas que estão presentes dentro do meu negócio. Então, se eu cometo um erro, ele é multiplicado por 1000. Isso aí. Se eu cometo um erro, ele é multiplicado por 200 clínicas abertas nesse ano. Se eu cometo um acerto, ele é multiplicado por 1000. Caramba. Então, a responsabilidade que eu tenho diante das minhas decisões, elas são muito sérias para eu deixar momentos em que eu errei interferirem na caminhada que eu escolhi trilhar. Caramba.
Entendeu? Eu escolhi, eu sentei na cadeira de CEO da Mais Top. Eu quis fazer ela ficar do tamanho que ela é. Então eu não tenho direito de reclamar, porque ela ficou do tamanho que eu queria que ficasse. Entendeu? Então por que eu vou chorar? Por que eu vou reclamar do momento negativo, sendo que nos últimos 5 anos eu mais acertei do que errei? Eu vou chutar fora em algum momento, cara. Não adianta, você pode falar o que quiser. Eu vou chutar, você chuta. Se eu estiver afundando o barco, eu não vou culpar o mar não, velho. Eu vou culpar o marinheiro. O marinheiro sou eu, meu irmão. O capitão sou eu. Então eu tenho que ultrapassar. O mar tá lá pra todo mundo. Tem gente que passa. Por que eu vou ficar chorando se estiver entrando água? As pessoas estão acostumadas a pegar e jogar pro universo, né? Exato. A culpa é do fulano. Eu sofri um golpe. Eu também já sofri golpe. Entendeu? Cara, então, tipo, beleza, mas quando eu sofri golpe, eu escolhi o cara que me deu golpe. Eu acredito que tudo que envolve nós, as nossas decisões levam àquelas consequências, às nossas vivências, tanto do lado positivo como negativo. Bruno, você cria os seus problemas. Exatamente. Antes de eu te perguntar um pouquinho agora sobre o futuro que vocês estão planejando para a clínica, para a rede, eu queria só te fazer uma pergunta em relação ao que você comentou agora sobre o grito de guerra, essas coisas. Vocês já foram atacados nas redes sociais sobre lavagem cerebral. Ah, cacete. Pra caralho em relação a isso. E falei palavrão, então nada. E isso é uma coisa assim que algumas pessoas pegam no pé. Tem uma série na Netflix que saiu, acho que o ano passado, que falava da história de uma empresa chinesa que vai para os Estados Unidos. Você chegou a ver isso aí? Que eles mexiam com uma produção, uma montadora de vidros. Eles compraram, acho que era GM, eu não lembro o nome da empresa. E os funcionários americanos, os chineses achavam preguiçosos, porque eles não tinham a mesma dedicação e o mesmo mindset, né, da dedicação ali do chinês, né, que é totalmente diferente. E eles falavam que os chineses eram explorados, etc. Eles chegavam lá, eles tinham os gritos de guerra, tudo aqueles rituais que envolve ali o trabalhador chinês comum. E você falando isso, as pessoas têm os haters, as pessoas que não gostam do trabalho de vocês, ou às vezes um ex-funcionário, assim, usa isso como isqueirinho para falar que vocês fazem esse tipo de lavagem cerebral e fazem algum tipo de associação com esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, que a China faz com alguns tipos de trabalhadores, né? Que você tem a dizer em relação a esse tipo de pensamento e você até mesmo explicar para as pessoas o que realmente vocês fazem e qual que é o sentido disso? Porque às vezes a pessoa julga e não entende o porquê que vocês fazem, qual que é a cultura disso, até mesmo antes de quando vocês fazem a venda, bater lá o tambor, não sei lá o nome do instrumento lá, é um tambor. Toca a buzina, toca o sino, esses mini rituais que vocês têm dentro da empresa. Como explica isso pra gente? Isso tá em todo lugar, Bruno. Se você marcar o gol, você não comemora? Sim. E por que eu não posso tocar o tambor quando eu marco meu gol, que eu chamo de venda? Não é? Sim. Então, assim, a gente faz isso porque a gente escolheu, cara, uma cultura positiva. A gente chama de cultura de vitória. O que é cultura de vitória? Cultura de vitória é, aqui dentro, pelo menos aqui dentro, das 8 da manhã às 6 da tarde, o meu comportamento é de um vitorioso. Depois disso, aí é a escolha de cada um. Mas enquanto está lá dentro, você está focado em vencer. Certo? Como é que uma empresa vence? Vendendo. Quem não vende, quebra. Vendas em negócios cura tudo. Uma empresa que vende, promove ao time plano de carreira. Ela pode promover, ela pode contratar, ela pode treinar, ela pode ensinar, ela pode comprar pessoas que têm grandes experiências e trazer elas para dentro da empresa para oferecer isso às pessoas que não têm experiência. Então, a venda promove o bem dentro das empresas. E através da venda, se você estiver vendendo um bom produto, lógico, um produto que ajude as pessoas, né, que mude a vida das pessoas, assim como a gente ajuda com o que a gente vende, você consegue
transformar a vida do cara através do que você vendeu e você consegue transformar a sua dentro da empresa através do que você vendeu. E a empresa, através de tudo isso, transforma primeiro a sua e por último a do cliente. Porque antes, a trajetória é empresa, funcionário, vendedor, cliente. Caramba. Certo? Esse é o ciclo. Certo. E aí, nesse momento, a gente tem os nossos gols. Por que a gente faz grid de guerra? Porque a gente é um time, é como se fosse um time de futebol. Por que você não critica um time de futebol? É o mesmo caso. Todos eles fazem um grid de guerra, todos eles fazem uma oração. Eu já fui atleta, você já foi atleta. Sim. E não é verdade? Sim. Vai da categoria mais furreba até o profissional, o mesmo comportamento. Sim. Concorda? Sim. Então, dentro da empresa, com o nosso histórico de atleta, com tudo que a gente viu de cultura interna, que fortalece, Sim. né? Tudo que a gente já viveu no esporte, viveu nos negócios, a gente sabe que a cultura, no final de uma empresa, a cultura engole tudo que acontece lá dentro. E o resultado, ele vem da cultura. A gente escolheu ter uma cultura de vitória com um time que se comporta como vencedor, e as pessoas que não conseguem se manter vencedoras, elas pedem para sair porque elas não estão acostumadas com aquele ritmo. E tá tudo bem. Quando eu vejo um ex-funcionário atacando na internet, falando de lavagem cerebral, não sei o quê, eu lembro daquele cara vibrando lá dentro. Feliz... Feliz, vendendo a empresa, contando para todos os amigos dele, postando na internet, etc. E agora que ele não está mais, ele está acusando dessa maneira. Ele tem uma crença tão limitante, tão forte, que ele lutou contra aquilo, mas ele voltou? A crença dele não o permitiu seguir. Caralho. Então ele precisou se manter onde ele estava antes de entrar. Zona de conforto. E tá tudo bem. Só que para mim, quando eu vejo esse cenário, eu só sei que eu tomei a decisão certa tirando aquela pessoa. Não era para nós. Talvez seja para outro. Pra mim, pra mais top, não era. Então tá tudo bem. Segue o caminho dela, siga o meu. Mas quando ela acusa, pra mim eu olho e falo assim, ó, eu tava certo. Serve para ex-franqueados, serve para ex-funcionários, serve para ex-parceiros de negócio de outras empresas, serve para qualquer um. Então o ataque faz parte do jogo. Dar atenção ao ataque é opcional. Eu não gasto o meu tempo. O meu tempo é direcionado a crescimento, a ganhar o jogo. Só que eu não estou competindo com ninguém. Como é que você ganha de quem não está inscrito no campeonato? Não dá para ganhar. Então, nós falamos lá dentro que a gente é invencível justamente porque a gente não está inscrito em nenhum campeonato. O único campeonato que a gente está jogando é o nosso. Caramba. Fim. Não dá para ganhar de quem não compete, cara. Eu achei muito interessante que teve durante o ápice lá da pandemia, né? Agora a gente, graças a Deus, está passando. Você fez bastante live, né? Você fez, acho que 30 lives, 20 lives seguidas, não lembro? Você fez bastante? Fiz bastante. Fez bastante. E uma delas você falou sobre o crescimento da empresa em si, mesmo na pandemia, mesmo com tudo fechado, vocês continuaram vendendo. E é muito legal você compartilhando isso agora. Para quem está de fora, ver o comportamento de vocês, que é o comportamento seu que lidera isso, né? Essa atitude, a gente entende assim o porquê que a empresa cresce, o porquê da energia, porque as pessoas às vezes vê só os stories e não capta. Sim. Então é muito legal ver isso daí, porque é um time, né, cara? A Mais Top é um time. A empresa é reflexo do dono. O resultado da empresa é reflexo do dono. E é legal que tem o equilíbrio, né? Tem o seu lado e tem o lado da Natália. Sim. Então é um equilíbrio ali. Sim, a gente tem um acordo, né? Nenhum pisa no quadrado do outro. Eu não tenho competência para falar do que ela faz e ela não tem competência para falar do que eu faço. Então cada um faz o seu. Ponto. Eu confio na decisão dela e ela confia nas minhas. Cara, e agora a gente está iniciando já 2022. Vocês, não sei se pode falar disso, mas você tinha comentado comigo que vocês estão planejando fazer um IPO da empresa nos próximos anos. Explica pra galera o que é o IPO, porque eu acho que isso reflete muito o crescimento da empresa, que mostra que vocês estão fazendo uma empresa com um objetivo muito maior que só as clínicas em si. E explica pra galera o que é o IPO, qual que é o objetivo disso. Tá. O IPO, vou tentar resumir de uma forma assim, pro cara mais leigo entender. Sim. Tá? O IPO é quando nós entramos na Bolsa de Valores de São Paulo e qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, pode comprar uma ação da nossa empresa e se tornar nosso sócio. Certo. Certo? Então a gente faz uma oferta inicial pública, né? Que é um IPO.
Para isso acontecer, a nossa empresa precisa estar faturando mais de 100 milhões, no mínimo ali, para ter uma estrutura legal, interessante, a coisa estiver fluindo bem, né? E tem que estar muito ajustado em todas as documentações, que eu sempre falo de documentos, você fala para mim que eu sempre falo de documentos, sempre vou falar de documento. Todas as documentações contábeis, financeiras, as auditáveis. Nós fomos auditados agora por uma das 4 maiores auditorias do mundo, que é a Price. Fizemos ali, não uma auditoria contábil, nem uma perícia contábil, mas um diagnóstico, para já começar a corrigir ao longo do tempo tudo que a gente precisa, para o momento em que a gente for fazer o nosso IPO lá junto à CVM, que é o órgão regulador daquilo, olhar nossas documentações e falar, vocês estão ok nas documentações dos últimos 5 anos, podem entrar. Certo? E a gente vem ajustando tudo isso, e esse crescimento um momento a gente acelera, no outro a gente desacelera, ajusta, arruma, acelera, desacelera, arruma, ajusta, e assim vai. Então é estruturação atrás de estruturação. A MyStop, ela tem hoje como franquia 3 anos de franquia. O que a gente tem de tamanho, tem muita gente que tem 20, 25 anos que não tem. Eu vou dar um exemplo para você. A Copenhagen tem 450 lojas. Eles têm 25 anos de franchise. Caramba. Né? Eu tava conversando com a Renata, que é a CEO da Copenhagen. Ela falou, cara, eu tenho 25 anos, eu tenho 450. Você tem 3 e tem 480. E, cara, você tem muito trabalho a fazer. É muito legal porque hoje você pega aí a galera que você troca ideia, né, mano? É das maiores empresas que tem no Brasil. Uhum. Virou natural, né? Sim. Para nós, assim, a gente tem bastante contato. A gente teve o prazer da Cris Arcangeli na nossa convenção. A gente já jantou com a Cris. Nós fizemos reunião com a Cris já algumas vezes, conversamos e hoje bastante. Você tem contato com os maiores players, né? Tenho. Quem que é a referência hoje para você? Tipo, no meio do franchise? Em qual aspecto? Porque, assim, eu tenho referências como gestor, eu tenho referências como líder, eu tenho referências como pessoa na família. Fala um de cada. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Como vendedor, pra mim a referência é o Leonardo Castelo. Pra mim eu nunca vi um cara vender igual ele vende. Até você tinha comentado comigo sobre o treinamento que eles fazem na 300, né? Sim. Eu fiquei impressionado. Não, é treino todo dia. Quero ir lá um dia, hein? Eu vou ver pra te levar lá. Na 300 é treino todo dia. Todo dia de manhã eles começam o dia treinando antes de vender, depois que eles vão vender. Nossa, eu achei animal. Né? Pra nós aqui, como gestor, eu gosto muito do Flávio Augusto. Como gestor. Né? Até tenho muita parceria com um cara que é sócio dele, que é um dos meus mentores, que é o Mário Magalhães, que me ajuda, sempre conversa comigo, sempre me orienta, me dá os tapas que eu tenho que tomar. Bem dados, né, Mário? Pelo amor de Deus. Né? A referência em família, né? Eu tenho algumas pessoas que são referência em família que eu sigo assim, falo, cara, esse cara é empresário, mas ele se preocupa com a família. O Leandro, o irmão do Leonardo, ele é um cara empresário, mas ele sempre fala, eu preciso estar com a minha família, eu preciso dar atenção à minha filha, eu preciso estar junto, né? Gosto muito do equilíbrio, né, cara? É um equilíbrio, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, quando a gente tem muitas referências, a gente tem que pegar aquilo que é a nossa referência. Então eu tenho um mentor para vendas, que é o Léo, eu vou aprender com o Léo vendas. Ponto. Sim. Entendeu? E eu tenho um mentor de inspiração, que é um cara de liderança, que é o Mário Magalhães. O que eu aprendo com o Mário Magalhães é liderança. É a forma como eu lidero, por que eu ajo daquele jeito, por que eu me posiciono, como eu planejo diante do meu time, como eu me comunico. Quando eu passo um pouco da sinceridade, por que eu estou passando nesse aspecto, eu estou falando algumas coisas mais sérias, mais duras, por que eu estou falando aquilo para aquele cara, com qual narrativa de liderança eu estou fazendo aquilo. Sim. E quando eu vejo um cara mais família, eu olho para esse cara também nas mesmas referências. Quais são os resultados dele profissionais que permitem que ele tenha acesso à família nesse tempo? Cara, que animal. Então, a gente fala assim, Bruno, quando você tem uma meta grande como a nossa, ela tem que ser uma meta que a gente chama de mecânica. Eu não consigo, por exemplo, eu vim para Varés essa semana, mas fazia quase 5 meses que eu não vinha ver minha mãe. Sim. Né? Minha mãe já nem me chamava de filho mais. Eu cheguei aí, tinha outro Caio lá em casa. Aí, cara, então a meta mecânica o que é? Cara, eu escolhi uma evolução profissional ao longo do tempo X, que eu vou cumprir nesse tempo X, mas não adianta eu ficar falando, eu vou visitar a minha mãe todo mês. Não vai dar. Sim.
Então não dá para fazer as duas coisas. Sim. E minha mãe sabe, minha família sabe que eu abri mão disso. Sim. E é isso que eu tô fazendo. Sim. Então, assim, a meta mecânica é ela estar congruente com o teu comportamento e com aquilo que você escolheu fazer. Sim. Não adianta eu querer ficar 5 horas do meu dia com a Natália se eu escolhi ter a maior rede de franquias do país. Sim. Não, eu não vou conseguir, ela não vai conseguir. Entendeu? Escolhas, né? Então, meta mecânica. Isso é importantíssimo, cara. E a gente tem muito disso, a gente sempre fala, isso aqui faz sentido pro nosso plano? Tá dentro, a gente consegue realizar isso aqui. Tá mecânico? Que legal. Né? É possível fazer? Aprendeu com quem isso? Larry Ribeiro. É um médico. Só que ele fala muito de negócio. Cara, fiquei muito feliz com o nosso papo. Bom demais, né? Poderia falar mais horas aqui sobre, mas a ideia já foi gravar com vocês de formas separadas. No próximo programa a gente vai conversar com a Natália Ribeiro, esposa do Caio, inclusive. O intuito foi contar um pouco, literalmente um pouquinho da história, porque a gente vai gravar mais podcast com certeza. Sim. E se fosse perguntar tudo aqui que a gente quer saber, meu Deus. Dá pra ficar horas aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo que a gente conseguiu. Cara. Obrigado mesmo. Não tava nem armado, né? Nem combinado. Não tava, literalmente. E só agradeço. Você tem algum recadinho que você gostaria de compartilhar aí com a galera que segue? Que vai Cara, pra quem não me conhece, me segue lá, @Caio da Mais Top. Né? A gente sempre está compartilhando lá as consultorias grátis, as perguntas, as respostas, etc. Que a gente sempre procura responder a maioria das pessoas que mandam as perguntas. E quem quiser conhecer a empresa, maistopestetica.com.br, a gente sempre está acessível. Se quiser me mandar direct, eu respondo todo mundo também. E é isso, Bruno. Responde no direct. Vou vender nada. Responde no direct, no WhatsApp, meu Deus. Gente, eu recebi um presente aqui da nossa patrocinadora, a Adriana, da Art Pharma. Ela mandou aqui um presentinho pra gente. Eu vou abrir aqui antes da gente finalizar o programa. Fiquem aí, não é pra sair do vídeo, hein? Me ajuda, hein? Adriana, da Art Pharma, que gravou com a gente um podcast. E ela tá fazendo o lançamento de um produto. Eu vou até ler aqui porque é o Verisol Plus. Ela falou que ia ser muito interessante para mim. É uma forma totalmente diferenciada que contém ativos que irão incrementar ainda mais os benefícios do colágeno Verisol. A forma exclusiva da Art Pharma contém ácido hialurônico, silício orgânico, pontenato de cálcio e vitamina C. A dose diária é de 2,5 gramas e dá para tomar, é tipo um suplemento. Legal para eu tomar durante o dia a dia. Esse é o potinho lá da Art Pharma. O custo disso vai ser, o preço de lançamento, R$150, gente. Super baratinho. Legal. A dose é 2,5 gramas. Bem bastante, pelo que eu tô vendo. 100 gramas. Dura pra caramba. Gente, então é isso. Eu vou agradecer a Adriana, da Art Pharma, nossa patrocinadora. Só agradeço. Lembrando que ela também é a nossa patrocinadora com a Noah, que é uma linha de cosméticos muito legal. Quem sabe em breve a Mais Top. Vamos aí conversar aqui. Se vocês verem muito roxo aqui, ó. Muito roxo aqui nos anúncios aqui. Ó. Vocês vão saber, hein? Infernize o Caio lá, viu? Patrocina o podcast. O único podcast da região. Viu? Brigadão, viu? Valeu, tamo Caio, junto. Obrigado. Galera, tamo junto. Muito valeu, obrigado. Gente. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso Spotify. Sigam o Caio. Qual que é o seu @, Caio? Caio da Mais Top. Caio da Mais Top. É isso. Sigam lá o Dream Podcast. Quem quiser conhecer meu trabalho também é o Bruno Loureiro. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. E aí? Top.